Um grande shalom a todos os nossos irmãos, a todos que nos acompanham através deste meio de comunicação aí da internet. Nosso agradecimento antecipado pela sua atenção. E eu tenho certeza que aqueles que entram neste canal, que estão participando conosco deste momento, querem ser abençoados. Nós não viemos aqui, eu não estou aqui apenas para pregar para cadeiras. O tabernáculo está vazio, não há nenhuma pessoa aqui assentada para participar deste culto, mas eu estou falando para corações que nesta hora dizem: Senhor, abençoe a minha casa, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, me dê a inspiração do Senhor para mais uma semana que nós temos pela frente. Nos guarda desta epidemia que assolou a terra e não nos deixes cair em nenhuma tentação, mas preserva a nossa alma, o nosso espírito, numa hora tão difícil, tão complicada, que nós sabemos que Satanás apressa, arregimenta todo o seu exército para confundir, para enganar, para levar as pessoas a um momento de complicação e de confusão. Portanto, nós pedimos nesta hora a sua atenção, não é, que você aquiete o seu espírito, se acalme agora, porque nós vamos para um momento muito especial, que é a meditação, a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ainda lembrar que nós tivemos nesta manhã uma live onde tivemos a participação de irmãos de Recife, de Campina Grande, que vieram e doaram seu tempo, não é, para cantar, para louvar ao Senhor. E nós só temos que agradecer a estes irmãos e as suas famílias, né? Suas esposas, que são, sem dúvida, algumas são mães, e também hoje, vivendo o Dia das Mães, nós felicitamos todas as mães da terra, da nação, daquelas que realmente são verdadeiras mães e são dignas de elogios. Eu me lembrei do nome de tantas irmãs, e a gente não pode falar a milésima parte, não dá para citar o nome de todas as mães que a gente convive com elas, porque seria o tempo só citando nomes. Mas teve uma que mandou as felicitações para todas as mães da igreja de Recife, que foi a irmã Lena, né, esposa do irmão Gilvan, que lembrou de todas as irmãs de Recife. Eu sei que todas de Campina Grande, João Pessoa, todas aquelas que congregam comigo ficam representadas aí. E depois o irmão Gilvan me telefonou agora à tarde e disse: olha, o Beija-Flor mandou lá um recado, porque eu brinquei com ele sobre casamento um dia, no aniversário do casamento dele. Eu disse: casamento tem espinhos? Ele disse: não, eu sou como o beija-flor no centro, só pego o néctar, só a parte boa do casamento. Então, viveu bem com a irmã Lena todos estes anos, criou a família, é um exemplo de irmão, o irmão Gilvan, um grande coração, nosso amigo, e gozo da amizade dele, e ele também do meu respeito e da minha consideração. A você, irmão Gilvan, e a toda a sua família e a todas as famílias, Deus os abençoe. É lógico que eu esqueci de manhã de falar das minhas bonecas, das minhas duas filhas, a Rebeca e a Rogéria, que são mães também, que me deram netos maravilhosos, inteligentes, não é? A Rebeca e a Rogéria também, a minha atenção a elas como mãe, felicitando pelo dia também, por este momento maravilhoso. Então eu não quero citar nomes também da minha nora, da Viviane, que é uma grande mãe, uma excelente mãe, e tem aqueles garotos, criou aqueles garotos num clima
muito bom estar criando, né, junto com o Ilquias. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por você, irmã, e por todas as irmãs que nesta hora são representadas e que não dá para citar nomes, né? Mas nós estamos aqui hoje à noite e nós vamos ter uma meditação na palavra de Deus, e você que está em casa, se puder ficar em pé para nós lermos a Bíblia. O livro é Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, é o livro que, na verdade, seu significado quer dizer o discurso, a fala. Foi a última vez que o profeta Moisés apareceu ao povo de Israel para falar. 120 anos, lúcido, seus olhos não estavam cansados, ele não estava cansado, mas era a hora de Deus recolhê-lo para casa para que ele pudesse ir estar na presença do Senhor. Então, ele aparece e faz uma retrospectiva desde a saída do Egito até aquele momento em que ele estava no Monte Nebo, em frente às planícies do Jordão, olhando para Jericó e olhando toda a extensão da terra de Israel. Eu já estive lá no Monte Nebo, já estive lá num dia claro, sem nuvens. Você pode ver dali do Nebo toda a extensão, você vê Jerusalém, Belém, e assim sucessivamente. É uma vista extraordinária. Eu já estive nesse lugar, já preguei ali, não é? É uma coisa extraordinária você colocar os seus pés aonde Jesus teve os seus pés. Estive no Getsêmani, em algum lugar ali Jesus orou debaixo de alguma árvore, a gente não sabe qual, mas o horto era aquele. As ruas de Jerusalém, ali estava aquela cidade. Não estivemos no templo, porque o templo está derrubado, só tem os muros, mas estivemos por ali em alguns daqueles portões. Jesus passou, tivemos caminhando na rua onde eles levaram Cristo, quando ele levou a cruz ali, saindo do Palácio Antônia para ir para a crucificação. São coisas que você não pode entender, mas que Deus concede a oportunidade para a gente estar ali e vivenciar e carregar na mente todo aquele percurso. Estive também no Egito, na cidade do Cairo, e passei pelo deserto onde Israel peregrinou por aqueles 40 anos de jornada, onde é hoje a Jordânia, não é? As montanhas de Seir, onde Israel circulou, e Cádiz Barneia e todos aqueles lugares nós tivemos. Deus me deu o privilégio, a oportunidade de passar por ali. Quando a gente fala da Bíblia, é bom que a gente esteja situado daquilo que está falando. Então, em Deuteronômio, capítulo 1, no verso 18, o profeta Moisés recorda ao povo dizendo: assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Então partimos do Horebe. Eu já estive na cadeia de montanhas que se chama Horebe. Caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Cádiz Barneia. Cádiz Barneia é o lugar que na Bíblia é chamado de o trono do julgamento. Cádiz Barneia era um oásis no deserto, é um lugar de muitas palmeiras e de muitas nascentes de águas. Ali é Cádiz Barneia. Israel chegou para acampar em Cádiz Barneia. E então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus,
que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui, o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti, sobe, toma posse dela. Como te falou o Senhor Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Pai celestial, querido Deus, nos colocamos em tua presença, lemos a tua santa, sagrada Escritura, sabemos que ela é um livro fechado e só pode entender aquele a quem o Espírito do Senhor deseja revelar. Então, a minha oração é: abra-nos o entendimento e vivifique a tua palavra em nossos corações e transmita a nós a bênção, a saúde, a prosperidade, a direção, a luz do Senhor para continuarmos nesta caminhada. Minha oração é: não nos deixes cair nesta hora, nos mantenha de pé, em nome do Salvador Jesus. Amém. Irmão, a primeira coisa que gostaria de lembrá-los, apesar de estar lendo parte da história de Israel, que deixou o Egito rumo a uma terra de promessa, quero lembrar a você que a Bíblia não tem a finalidade de enriquecer o seu conhecimento histórico. Não, a Bíblia tem uma finalidade de contar a nós acontecimentos que, na verdade, são sombras, são figuras para mim e para você. São figuras que exemplificam coisas que tomarão lugar na nossa também peregrinação desta terra até a terra, que na verdade esta terra de Canaã é apenas a figura de uma terra que emana leite e mel. Então Israel saiu, por certo, toda a saída é entusiasta, não é? O povo estava eufórico: vamos deixar de ser escravo do Egito, vamos agora gozar da liberdade. Não tem coisa melhor do que ser livre, não é? E Jesus disse: se você conhecer a verdade te faz livre. Então eles tinham essa expectativa que a liberdade agora estava diante deles. O primeiro momento foi muito alegre, muito descontraído. Porém, o profeta irmão Brana disse: ali estava saindo uma multidão mista. Por quê? Porque onde acontecem sinais e maravilhas e prodígios e grandes operações do sobrenatural, sempre você terá uma multidão mista. Esta é a razão que você vai ver que a maioria deles vão ser prostrados no deserto. A multidão mista, ela é composta por pessoas que nunca, na verdade, tiveram uma experiência com Deus, mas sai no meio do oba-oba. Israel saiu assim. Foi assim que eles saíram e é assim hoje nos nossos dias. O profeta de Deus disse: todo avivamento produz gêmeos, produz os verdadeiros e produz os falsos. Isto é uma coisa que nós precisamos carregar em nossos corações, estas figuras. Então, Israel sai uma multidão mista, uma multidão que vai lançar sobre o restante alguns, porque a Bíblia diz: um pouco de fermento leveda toda a massa, vai lançar sobre tantos outros muitas coisas que só servirão para atrapalhar e para matar, para fermentar a vida daquelas pessoas. Aquela multidão saiu, aparentemente todos eram povo de Deus, todos eram a igreja de Deus, porque o profeta William Branham chega a dizer que quando Israel estava no Egito era o povo de Deus, mas quando saiu do Egito foi chamado a igreja de Deus, porque a palavra igreja quer dizer
os que são chamados a sair, os que são chamados para fora. Isto é a igreja. Então, como eles saíram, se tornou a igreja, mas esta igreja, ela era uma igreja mista. Você vai lembrar que logo na beira do Mar Vermelho, aquela multidão não era composta por pessoas que realmente acreditavam, mas havia entre eles incrédulos. E aí você vai ver que se levanta já alguém para dizer: você não tinha sepulcro para que nos sepultasse lá no Egito, nos trouxesse para morrer aqui agora neste deserto, na beira deste mar? Por causa do momento, por causa da pressão do exército de Faraó. Então, nós vamos nesta meditação aqui, hoje à noite, pensando assim. Então, quer dizer que as pressões servem para mostrar que classe de espírito as pessoas possuem. Isto sempre foi e sempre será assim. É num momento como este que você está sob pressão é que você vai mostrar se você briga, se você perdoa, se você está feliz, se você está confiante em Deus, se você realmente tem fé ou se você apenas conversou fiado. Então ali no primeiro momento já começou, foi necessário, não é? Então haver mais uma intervenção que poderia ter tido a oportunidade de ter posto o ponto final para nunca mais haver nenhuma murmuração entre o povo. Daqui um pouco o Mar Vermelho abre-se em duas partes. As barreiras de águas estão montadas, a coluna de nuvem, coluna de fogo aparece e começa a guiar Israel naquela travessia. E daqui um pouco ela passa para a parte de trás e começa a fazer o exército de Faraó andar vagarosamente para que o povo pudesse ganhar distância. Eu gostaria que Deus, que abre caminhos onde não há caminhos, quando a gente aparentemente não tem saída, Deus sempre tem uma saída. Você pode não estar vendo saída para o seu problema, mas há uma saída em Deus. Eu estou certo do que eu estou te falando. Às vezes você não consegue ver, está bem na sua frente. O mar estava ali, a saída estava por debaixo das águas. Às vezes a saída para o seu problema era uma só, chama-se humilhar, passar por baixo, perdoar. Então, quando você faz isto, por cima está o grande mar, por baixo está um caminho aberto para a solução para muitos problemas em família, muitos problemas. E aí então você vai ver que a pressão que estava sobre você vai embora e você passa e do outro lado você levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Eu espero que Deus abra caminho para nós. Mas são nesses momentos que desde então parece que Israel não teria mais. Olha, nós já vimos 10 pragas acontecer no Egito. Agora a gente vê este mar aqui passando, olhando para aquelas águas, aquele monte de água parado de um lado e de outro, e eles marchando, sabe? Quem sabe cantando e apressando, não é? Velhos, crianças, homens, 2 milhões de pessoas atravessando o mar, e o exército de Faraó vagarosamente com os carros atolando, sabe? Dificuldade, e o povo de Deus avançando. Você não gostaria que Deus abrisse caminho e você tivesse a oportunidade de dar um passo à frente e avançar, de tal maneira que você soubesse que o diabo não mais te alcançaria e que entre você e Satanás está a coluna de fogo, está Deus, está a proteção? Isto é o que nós estamos olhando neste quadro. Mas acontece que aquele momento passou, o momento da festa, o momento da alegria, o momento do júbilo, o momento de Miriam pegar o tamborim e dançar, vai passar também. Você vai ver que a própria Miriam, em um determinado momento da jornada, conversa demais e fica leprosa. Mas foi ela que dançou lá. Foram aqueles que cantaram, que louvaram na beira do mar, quando olharam para trás e viram os inimigos
morrendo afogado, são eles mesmos que na primeira oportunidade vão se levantar contra Moisés, vão causar problemas, e daqui um pouquinho você vai ver a terra abrindo, engolindo pessoas. Sabe por quê? Tudo produto de uma multidão mista. Então, no primeiro momento saíram muito alegres até que chegaram ao Horebe, pedem as leis de Deus, que o irmão Brana disse, eles nunca deveriam ter feito, porque Deus havia dado um profeta, a coluna de fogo, daria para eles, não é? Daria para eles, deu para eles um cordeiro, uma Páscoa, um sacrifício, sem cobrar deles absolutamente nada, a não ser assim, escute, você quer se livrar da morte, passe o sangue no umbral da sua porta. Não pergunte por quê, mas esta gota de sangue vai me livrar de morrer. Faça o que Deus te mandar, ainda que você não esteja entendendo. Daqui um pouco, Deus vai pedir para ele, faça o seguinte, vocês tirem todo o fermento dentro da sua casa, mas não é possível comer pão sem fermento. Pão com fermento é muito mais saboroso. Eu estou dizendo para você, você sabe, talvez você não tenha comido, mas eu já comi lá em Israel, na semana da Páscoa, eles continuam fazendo aqueles pães quadrados que ninguém quer comer, não tem fermento, farinha de trigo com água. Este pão que nós comemos, eu me lembro perfeitamente que a gente estava no hotel, não tinha pães no café da manhã, e quando aquela caravana que estava comigo saiu e nós chegamos num lugar onde estava o mercado árabe, tinha aqueles carros de pães, aqueles árabes vendendo pão, aquelas bisnagas de pão nos carrinhos no meio da rua. Olha, o pessoal da caravana avançou em cima, era pão, comendo pão no meio da rua, parecendo que nunca tinha visto pão na vida. Então era assim, quer dizer, era muito mais gostoso. Mas quer saber de uma coisa? Deus não mandou tirar o fermento, está na hora de tirar. Você sabe de uma coisa? Deixa eu lhe dizer, o pecado é belo, o pecado é atrativo e até pode ser saboroso, mas ele tem um preço muito alto. Você olha que Eva foi atraída pela beleza, vendo a mulher que a árvore era boa e agradável o seu fruto. O pecado, ele parece no primeiro momento ser interessante, mas daqui um pouquinho traz sua consequência. Você vê o que é um adultério, daqui um pouco tem lágrimas, tem separação, tem divórcio, tem filhos que ficam para trás, tem pensão alimentícia para o resto da vida, tem inferno para você curtir. Então, o pecado, deixa eu lhe dizer abertamente, ele não compensa. Você viu aqueles tantos que foram presos na Operação Lava Jato? No primeiro momento eles estavam eufóricos, porque eles estavam pegando dinheiro, eram casa, eram carros, eram viagens, eram joias que as mulheres estavam ganhando. Daqui um pouquinho, a vergonha de sair algemado, de ter que devolver, a nação saber que eles são ladrões, que estão condenados e vão sendo condenados a cada dia. Apesar da gente saber que parece que cadeia é só para ladrão de galinha, porque foi condenado 2 vezes, não há mais corte de apelação, e o presidente, o ex-presidente, está solto, condenado novamente, agora na segunda instância, novamente, com mais 17 anos. Então não tem leis aqui nesse país, mas Deus tem. Então, de forma que o pecado, no primeiro momento, ele parece ser bonito, atrativo, mas depois ele tem um peso muito grande. Então, aquela multidão, no primeiro momento, a única coisa que Deus exigiu deles foi isso: tira o pecado da sua vida. Você pode até não entender, pode até ser mais feio, você pode até parecer o patinho feio, mas tem uma coisa: você terá a garantia que o Senhor Deus dos exércitos trabalhará por você. Fará por você o que a força do pecado não vai fazer, porque na hora em que vem o juízo, você vai ver que você vai perecer. Assim foi com todos aqueles que rebelaram. Mas a multidão era mista. E o profeta de Deus disse que todo avivamento vai produzir uma multidão mista. E nós estamos vivendo num momento em que nós estamos vendo que cada movimento de Deus na terra sempre produziu uma multidão mista.
o grupo de Lutero produziu uma multidão mista, o grupo de Wesley produziu uma multidão mista. Os primeiros são bons, depois o resto viram uma organização e passa a não prestar. Vieram os pentecostais, os primeiros foram muito bons, mas no final virou a denominação pentecostal política, cheia de adultérios. A igreja começou muito bem, depois fracassou completamente, não é? E depois nós estamos vendo o último mover de Deus, porque não haverá uma outra era depois dessa, não há uma outra era depois da era de Laodiceia, não haverá outro profeta, não haverá outra mensagem, e nós vamos entendendo que neste último momento da história da humanidade, nós também vivemos esta mesma situação. Houve um grande mover. Deus, da mesma maneira que enviou um profeta para tirar Israel do Egito, nos enviou um profeta nesta hora também. Mas este profeta que tirou Israel do Egito fez muitos sinais, e este profeta que Deus enviou, o ministério dele foi recheado de sinais sobrenaturais. Aquele primeiro profeta produziu uma multidão mista, este último não seria diferente, também haveria uma multidão mista. E nós estamos vendo então que a jornada, as pressões, o momento, a circunstância vai fazer de alguma maneira uma pressão, e muitos vão mostrar para que vieram, para que foi mesmo que você saiu do Egito. Você vai ver que poucos dias depois da saída, que começou a caminhada, você vai ver que aquele povo já não mais se aprazia do alimento. Olha, a gastronomia dos anjos, Deus enviando maná dos anjos, e eles reclamando, querendo comida do Egito, queriam carne. Deus envia o que é mais sagrado, a sua palavra, o pão da vida, aquilo que poderia ser para eles. Olha, porque eu quero parar naquelas bolinhas que caíam do céu a cada dia, tinha vitaminas, proteínas, aminoácidos, tudo que o corpo humano necessitava para viver saudável, a ponto da Bíblia dizer que nada se envelhecia. Um homem de 120 anos, completamente lúcido e saudável como Moisés. Você pega um Caleb, que já lá nos seus 85 anos, vai lá e diz para o Josué: olha, eu tinha 40 anos lá atrás, e hoje estou com mais 45 anos para frente, aí 85, e eu quero dizer para você que eu estou disposto para entrar e sair, pegar na espada, ir para a batalha. O homem não estava de maneira nenhuma envelhecido. Veja que aquilo que eles comeram no deserto era tão poderoso, mas eles estavam desejando o sabor dos alhos, o sabor das cebolas, dos pepinos, dos melões e das paneladas de carne. Eles queriam a velha comida do Egito. Deus feriu a rocha, deu a eles água cristalina, pura, límpida, saída da rocha, sabe? Da mais pura. Eles queriam beber as águas barrentas do rio Nilo, poluídas. Então é assim que você vê como a multidão mista se comporta. Eles não são felizes em ter um alimento, uma comida dos anjos, porque a gastronomia deles é ainda uma gastronomia de porcos. Eles gostam mesmo de sujeira, de lavagem, de coisas podres. E aí você vê a condição que eles tiveram lá, apenas para apontar para nós que muitas pessoas estão vivendo a mesma coisa. O que Deus nos deu, a sua palavra, é suficiente. Quando Deus enviou um profeta para esta geração, não foi para tirar você uma vírgula desta Bíblia, foi para trazer você de volta para a Bíblia. Foi para que você aprendesse a se alimentar deste maná que veio do céu, desta palavra, que eu quero dizer para você que é a expressão do pensamento de Deus, é o que Deus pensa sobre todos os assuntos, e eu gostaria que você começasse
a pensar da maneira como Deus pensa. Deus é santo, Deus é limpo, Deus não quer mistura, Deus não quer adultérios, Deus não quer mentiras, Deus não quer nenhuma sorte de aberrações, a ponto de Deus detalhar estas coisas ao profeta Moisés. Olha a terra, a divisão, isto aqui é do seu vizinho, este boi é dele, esta terra é dele, esta mulher é dele, esta casa é dele. Não cobice, viva assim, respeite o seu próximo, a sua mulher, o seu pai, a sua mãe. Veja, isto é o pensamento de Deus, e quem se estrutura dentro desse pensamento, para um pouquinho e pensa aí. Se você não está invadindo terra de ninguém, se você não está cobiçando a mulher de ninguém, se você está respeitando os limites do teu próximo, se você respeita teu pai e tua mãe, se você sabe honrar tua mulher e a tua mulher sabe honrar, o que é que você é? E Deus tem por trás ainda a promessa de te abençoar. Se você fizer isto, pode viver de alguma maneira descansado, porque eu farei que as bênçãos venham acompanhar sua vida. Isto era, o que o povo queria mais? De que mais, eu pergunto, que você precisa? Olha, a intenção de Deus é isto, que você viva, obedeça, pense como Ele pensa. Olha, abra mão dos seus pensamentos, do seu eu acho, do seu eu quero, da sua opinião própria, porque a maior desgraça para o povo de Israel foi a opinião própria. Isto é a maior desgraça hoje. Isto é você fazer o seu cardápio, sabe? E você não aceitar o alimento que Deus nos deu. Nós estamos cheios disso. Cada sistema religioso do mundo tem o seu próprio cardápio. O mundo tem o seu próprio cardápio. E agora nós estamos vivendo uma oportunidade de ver que a multidão mista dentro do próprio grupo que saiu sobre a liderança de um profeta, estou falando daqueles que estão caminhando, daqueles que saíram, daqueles que são chamados à igreja, daqueles que são chamados por nós à mensagem. Dentro deste próprio grupo, você vai ver que eles terão oportunidade de se manifestarem. Foi bastante o profeta Moisés subir a montanha para receber as ordenações divinas, quando ele recebeu a lei, as 2 tábuas, para que o povo fizesse pressão sobre o pastor. Qual pastor? O pastor Arão, o sacerdote Arão. Fizesse pressão sobre Arão, para que Arão construísse um bezerro de ouro. Ora, meu amigo, é bastante um profeta se ausentar, foi bastante o profeta ser recolhido, e você já pode ver o que é que estão fazendo, como é que estão agindo. E na verdade muitos construíram bezerro de ouro. Arão, quando teve que deparar-se com Moisés, e Moisés olhar para ele e disse: o que é isso aí? Parece que é assim. Se tivéssemos uma oportunidade de Deus mandar de volta, sabe, o profeta para se assentar com os cabeças, com os pastores, com os sacerdotes, e olhar nos olhos dele e dizer: o que é isso que você anda fazendo aí? Sabe qual foi a conversa mole de Arão? A conversa mole de Arão foi: sabe, o povo me pressionou. Escuta aqui, se você não aguenta pressão, então saia da frente do povo, porque eu sou pressionado cada dia por uma ideia daqui, por um pedido daqui, por um gosto dali, por um cardápio daquela, e eu tenho que me manter fiel, e eu tenho que resistir e segurar firme. Simplesmente estou parado ali e daí eu não saio. Então, se para fazer alguma coisa, teriam que passar por cima, mas aí um sacerdote, um pastor pegar, sabe, da mão do povo para fazer bezerro de ouro, que quer chamar isto de um Deus que te tirou do Egito. Quem te tirou do Egito? Pare um pouquinho e pense: quem foi que te tirou do Egito? Foi Deus através de um profeta? Então por que você está precisando de bezerro de ouro? Por que você está precisando desses bezerros de ouro? Porque é isso que aconteceu aí, quando o profeta olhou no olho do sacerdote e disse: ei rapaz, o que você fez? Ele disse: não, o povo me deu, eu joguei
isto aí no fogo, olha o que apareceu aí. Ele não assume que fez. Ele diz que eu joguei e apareceu essa coisa aí. Sabe o que estão fazendo? É assim. Então eu estou fazendo aí, vê o que vai virar aí. Vai virar isto. E isto vai ser queimado, isso vai ser destruído, isso vai ser desfeito. Nós não estamos na mensagem para levantar homem nenhum. Nós precisamos aprender a servir a Deus. O que Moisés deu para o povo não era pensamento de Moisés, eram as leis de Deus. E o que nós estamos pregando é mandamento do Senhor. Tem que ser da maneira mais limpa e mais pura e mais transparente possível. Mas enquanto Moisés saiu e eles construíram estes bezerros, virou festa. Você acha que não? Preste atenção. Dentro daqueles que saíram nesta multidão mista, você pode olhar. Vai haver prostituição, vai haver mulher tirando roupa, vai haver bebedeiras, vai haver todas essas coisas. E tudo isso eu já vi acontecer. Tudo isso eu já vi acontecer. Então a gente para entender que Bíblia não é livro de história. O que aconteceu lá, aconteceu aqui, não é? Aconteceu bem na frente da gente. Eu conheço histórias e muitas histórias desses líderes que vivem assim. E o final deles é serem destruídos, porque você vai ver que a tribo de Levi vai arrancar a espada, viu? E vai enfiar na barriga dos seus próprios irmãos que estão vivendo neste índice de prostituição e de idolatria. Quero falar isto, olha, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Deus enviou um profeta, eu sou pregador desta mensagem como pastor por mais de 35 anos, mas preste atenção, eu coloquei um profeta na qualidade de profeta, não de salvador, nunca idolatrei o profeta, nunca disse que ele é Deus, que ele é meu salvador, que ele é meu intercessor, sabe? Que ele é o misterioso. Não, eu coloquei ele como ele disse que ele era. Inclusive, Deus permitiu, guarde isto, Deus permitiu que o próprio William Branham cometesse equívocos para que o povo aprendesse a ficar com a palavra. E ele próprio disse isto. Mas um dia eu falei isso para um pastor da mensagem aqui em João Pessoa. Olha, ele ficou bravo, quase me bateu. Por quê? Porque é infalível. Infalível é a doutrina que a Igreja Católica diz que o Papa é. Não, nós não cremos nisto não, nós cremos num homem enviado por Deus que nos chamou para cá, mas que não passou de um homem, viu? Que não passou de um homem. Que na verdade era homem usado por Deus, mas era homem, e nós estamos aqui para enaltecer um que nunca falhou. Eu gosto do profeta que diz, eu não creio em um culto sem a leitura da Bíblia. Por quê? Porque ele disse, as minhas palavras são palavras de um homem, mas esta aqui é a palavra de Deus, e a intenção do profeta foi esta, ó, fique com a palavra, não saia da palavra. Olha, permaneça com a palavra, não interprete a palavra, não desloque a palavra, não aplique mal a palavra. Isso foi o que ele ensinou e é isso que eu estou sustentando. Mas estou dizendo a você que aqui nesta jornada as pessoas começam a fazer as coisas como querem fazer e vai dar em bezerros de ouro. Vai dar em bezerros de ouro que não serve senão para ser queimado e trazer maldição para aqueles que se param a eles. Há muitos líderes fazendo bezerros de ouro, às vezes estão fazendo bezerro de ouro de si próprio, se colocando como alguém. Vamos parar aqui, olha, nós não somos nada entre a minha palavra e a da Bíblia, fique com a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade sempre, sempre foi e sempre será. Não levante homem, o disse o profeta, não importa o quanto você pense bem de um homem, para começar, ele é um fracasso. Ele não estava fora disso, não. Não vamos levantar mais do que isto. Todo homem é um fracasso. Nós precisamos aprender a nos render ao Senhor, a nos dobrar diante de Deus e entender que a palavra de Deus é a verdade. Isto é o que nós precisamos. Então, nós estamos vivendo
nesta caminhada. E nesta caminhada Israel saiu, Israel dançou, Israel comeu. Israel chegou em Cádiz Barneia, num lugar de oásis, depois de sair de peregrinação no deserto. Parece que estavam se sentindo confortáveis ali. E naquele lugar ali foi chamado de trono do julgamento, porque naquele lugar, saindo daquelas nascentes de água, Deus iria passar no meio do seu povo para mostrar a cada um o julgamento. Nós estamos aqui, ó, esta plataforma é o trono de julgamento aqui nessa cidade. É daqui que está saindo esta fonte de água borbulhando, que vai saindo para definir a condição de cada crente. E se você aprender a beber a água e confiar nas coisas, mas e quando eles estavam lá? E eles então, agora, tiveram uma ideia. Esta é a ideia, sempre a ideia. Não adianta homem querer criar planos paralelos. Não adianta, a ideia de homem não vai funcionar nunca. Tudo que vai fazer é levar o povo para a desgraça. E aí então, em Cádiz Barneia, aquele povo, disse Moisés a eles: vocês chegaram no lugar e daqui para frente Deus tem dado estas terras a vocês. Agora nós vamos tomar posse. Você não gostaria de hoje à noite tomar posse de uma vitória? Ela é tua. Está aqui na mensagem. O profeta já disse que todas as bênçãos desta Bíblia é para mim e para você. Toda a terra de Israel era para este povo. 670 promessas na Bíblia estão aqui destinadas a você, de salvação, de cura, de libertação, de proteção, de provisão, sabe, de Deus te defender, de Deus fazer maravilhas, de Deus guerrear suas guerras, de Deus destruir teus inimigos, sabe, do céu, do arrebatamento, da transformação, sabe, da posse de você ser rei, sacerdote, você estar na nova terra, você ser dono de uma mansão. Todas estas promessas pertencem a você. Tudo isto, mas aqui vem a razão. Como é que nós vamos conseguir estas coisas? Escute aqui, pare um pouquinho. Deus já havia feito 10 sinais misteriosos no Egito. Deus havia aberto o mar vermelho diante deles. Agora Deus veio e ensinou a eles. Chegou o momento de dar um passo para frente. É um momento, é uma hora em que nós precisamos aprender que nós estamos vivendo neste momento, nesta noite, neste púlpito. Há um trono de julgamento, há uma oportunidade para mim e para você tomarmos uma decisão. Aqui estava o povo. E quando Moisés colocou diante deles, a hora da decisão é esta, então o povo veio a Moisés e disse o verso 22, então todos vós chegastes a mim e dissestes, mandemos homens diante de nós. O que eu quero com um homem diante de mim? Eles já tinham um profeta, eles já tinham a coluna de fogo. Por que é que eles precisavam mais de homens agora? Hein? Mande homens diante de nós para que nos espie a terra. Deixa montar uma estratégia aqui para ver como é que nós vamos poder enfrentar os problemas da jornada e conhecer aí como é que age, como é que são os inimigos, se são fracos ou se são fortes. Eu estou lá me interessando de que inimigos são fracos ou são fortes, se as cidades são muradas ou não, se o povo está arregimentado ou não. Pare um pouquinho aqui, ó. Eu saí de Goiás com 25 anos, eu cheguei a este Nordeste, não havia um crente aqui. Eu não estava preocupado se a Assembleia de Deus tinha 20 mil membros, se tinha cento e tantos mil membros em Recife, se tinha não sei quantos em Campina Grande. Eu estava aqui, eu tinha uma situação, eu tinha que tomar posse daquela posição, eu tinha um trabalho a fazer. Eu não estou preocupado com o tamanho do inimigo.
Ora, se eu não temi estes poderosos que estavam aqui na terra, estas organizações humanas, você acha por que eu não estava temendo? Por causa da confiança, da coluna de fogo, da comissão divina e de saber que Deus estava comigo. Então, chega um momento que a gente tem que se recordar. Moisés estava tranquilo. Moisés queria que o povo seguisse e tomasse posse. Nós aqui de Campina Grande, de João Pessoa, de Recife, destas regiões aonde este ministério abençoou nesta nação, chegou o momento de uma hora de decisão. Nós não estamos precisando de enfileirar homens na nossa frente, nós precisamos do sobrenatural. É hora da decisão, nós queremos Deus conosco. Não adianta apoio humano, mas aí o povo fez uma proposta e Moisés simplesmente disse assim, olha, deixa nós mandarmos homens, sempre homens, atrapalho, fracasso. Ponha homem na tua frente e você vai ver o fracasso. Deus tinha um homem, Deus tem uma mensagem, Deus tem um pastor, Deus tem aqui a orientação, preste atenção, vamos fixar nisto. Mas se isto te leva fora da Bíblia, bote este pastor para fora. Vamos ver. Para que possa ir diante de nós, nos espie a terra, dê volta, nos ensine o caminho pelo qual devemos subir e a cidade que devemos ir. Preste bem atenção. Gente burra e atrasada. Nós temos hoje uma coisa chamada GPS. Nós temos aí satélites que indicam a posição da cidade, o tamanho da cidade, os pontos fracos, o que habita, ou como não habita. Você pode ver, você pode entrar aí e colocar o endereço do tabernáculo na rua Doutor Álvaro Lemos. Você pode puxar o Google Maps aí, que você vai ver esse tabernáculo aí, esse templo aí, na sua casa agora mesmo. É só ligar o seu computador. Agora veja, se o homem, com todo o seu atraso, é capaz de evoluir para chegar a uma situação desta, imagine quanto o homem está atrasado, porque Deus conhecia todo o caminho, Deus conhecia o mapa, Deus conhecia cada cidade, Deus conhecia cada muralha, Deus conhecia as armas que aquelas nações tinham. Mas eu estou falando de Deus, eu não estou falando de um Zé Mané, não, estou falando de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aquele que sabe, que pode, que define qualquer situação, aquele que afogou o Egito lá no Mar Vermelho, era o mesmo Deus. E por que nós estamos precisando de homens? Na verdade, o que nós estamos precisando não são de palpites de homens, de líderes, de homens. Precisamos da direção do Espírito Santo, que nos guie para o lugar certo, para atacar na hora certa, para entrar, porque Ele nos deu a promessa, Ele saberia como derrubar cada muro de cada cidade e vencer cada exército. Se você confiar em Deus, colocar sua confiança no Senhor, não no homem, mas no Senhor, Deus derrubará cada muralha que está no seu caminho, vencerá cada doença, cada problema, cada força do diabo, seja lá o que o diabo planejou contra você, vai cair, porque o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por que nós ficamos agora precisando de opiniões de homens? Homens, juntem aí 5 homens, 5 opiniões diferentes. Nós não estamos precisando de palpites, mas Moisés, como um profeta de Deus, a pedido do povo, eu vou deixar. Sabe por quê? Porque momentos como esse de decisão serve para mostrar quem é cada um nesta hora. Ora, esta situação que nós estamos vivendo nesta pandemia mundial está servindo para definir a condição de cada crente. Você quer continuar sendo velho? Você quer continuar sendo a mesma pessoa? Ou você quer um avivamento?
Você quer continuar, olha, na miséria do deserto, nas provas, nos problemas, ou você quer uma abertura? Porque nesta hora Deus abre a porta e diz: a terra é tua, a promessa é sua, você pode mudar de vida, e se você quiser a minha liderança e aceitar a minha força, e não quiser andar pela sua cabeça e pelo seu palpite, eu vou te dar a vitória. Mas isto, Israel não estava interessado, e o profeta Moisés era um profeta, e ele sabia muito bem, e então ele simplesmente disse: pois bem, vocês querem ir? Isto pareceu bem, de modo que tomei 12 homens, de cada um de cada tribo, porque o povo pediu, não partiu dele não, disse: vocês querem ir? Podem ir. E eles foram, e formaram homens, e formaram os espias, do jeito que eles queriam. Vai, mande homens. Você vai ver que estes 12 espias que foram, não se contentaram. Olha aí a multidão mista novamente, olha aí os gêmeos novamente. Saem 12 e 10 voltam com uma mensagem negativa. 10 voltam frustrados, disse: ah, não, eu estava olhando aqui de lado, o nosso exército é muito fraco, nós não vamos dar conta de vencer. Mas foi eles que venceram o exército de Faraó? Ou tinha sido Deus? A batalha é tua ou é do Senhor? As pessoas pensam que vão vencer. Você só vence se Deus estiver na sua frente. Por que não confiar em Deus? E por que confiar na sua própria habilidade? Não, desse jeito aqui nós não damos conta. E apenas 2 homens, só 2, disseram: não, nós podemos, o nosso Deus pode. O nosso Deus nos deu esta terra e nós podemos. Só 2, a maioria não presta. Por isso você, quando lê 1 Coríntios 10, disse lá a palavra que Deus não se agradou da maior parte deles. E aqui, neste lugar, em Cádiz Barneia, Deus fez o julgamento. E quando Deus faz o julgamento, o tempo vai passar. Você às vezes tem pressa, mas é a verdade. Olha, aquela multidão ficou estabelecido que a partir daquele dia eles não entrariam mais no descanso, eles não teriam mais posse da bênção. Quando você duvida de Deus, você se torna inimigo de Deus, e aquela oportunidade que era tua rompeu-se, acabou. Não adianta discutir. Quando Deus diz uma coisa, acabou. O próprio Moisés, ele vai agir mal e vai ferir a rocha que vai quebrar o tipo. Não, Deus não passa. Olha, Deus não poupou o profeta Moisés. Simplesmente pare e pense nisto. Um homem que é chamado, sabe, por Deus, que Deus falava boca a ouvido com ele. O dia que ele saiu fora do que Deus falou, Deus simplesmente o recolheu. Você tem que aprender isso. Aprenda esta lição. Não tente passar, porque o que acontece é o seguinte, é que daí um pouquinho o povo disse: não, mas então faz o seguinte, nós vamos. Choraram, e daqui um pouquinho Moisés disse: vocês podem ir, mas Deus não está mais com vocês, porque Deus já tinha dito: vocês não vão entrar no meu repouso. Acabou. E eles foram e perderam, choraram, mas perderam, correram dos inimigos. O inimigo veio contra eles, os derrotou. Sem Deus você não é nada. Você quer duvidar de Deus? Você vai perder cada batalha da sua vida. Você vai perder todas as oportunidades que Deus te deu. As chances que Deus te deu serão roubadas, porque você agiu e decidiu que aquilo deveria vir contra você desta maneira. A decisão foi do povo dizer: eu não vou, e Deus disse: não vai mesmo, acabou. Então você tem aqui que apenas 2 estavam dispostos a ir, e Moisés jurou, dizendo: aonde vocês pisaram os vossos pés, Deus tem dado esta terra a vocês. Vocês não duvidaram, nós não vamos entrar. E aí então você começa uma jornada. Israel vai levantar o acampamento. Deixa eu dizer para você, nós vamos sair desse Covid-19, nós vamos avançar, mas escuta aqui,
será que o julgamento será estabelecido por causa das tuas decisões? Será que não é hora de parar para ver que Deus parou o mundo para fazer um julgamento com cada nação, e cada igreja e cada filho de Deus está sendo chamado para fazer uma análise da sua história de vida? Quando eles levantaram o acampamento de Cádiz Barneia, começou-se a peregrinação de rodar em círculos. E 38 anos eles rodearam aquelas montanhas. Vão rodear, vão dar volta naquelas montanhas. Você vai ver isso aqui no capítulo 2, Aqui está, aqui no capítulo 2, Depois viramos no caminho do deserto, o caminho do Mar Vermelho, voltando agora, como o Senhor me tinha dito, muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor falou, dizendo, agora tem rodeado bastante tempo, vira para o norte, agora vamos virar para o... Mas isto aqui já cansou. Agora preste atenção, nas voltas que o mundo dá, você vê as pessoas saem, parece que o juízo não veio, eles vão continuar, eles vão avançar, parece que estão desafiando Deus, que os problemas nada vão lhes atingir, e você fica olhando assim e diz, parece que Deus não vai julgar isso não, e Deus não vai resolver essa situação não, e Deus vai deixar isto passar. Ei, você está com pressa? Quem é dono da causa é Deus, deixa o mundo girar, eles vão girando aí, nós vamos dar volta em volta da montanha, você vai ver que os únicos 2 que tiveram a promessa não morrem não, então 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, você está na verdade envolvido nesta mesma causa. Por quê? Porque você está vivendo junto com uma multidão mista, não tem como separar isto não. Isto vai até o fim, e vai caindo um, e vai caindo outro, e vai caindo um, e vai morrendo o outro, e vai ficando um para trás, e o outro vai ficando, e você continua, eu estou aqui de fé, eu estou aqui de pé, eu estou aqui de pé, eu estou crendo na palavra, eu estou crendo em Deus, eu não estou precisando de mandar homens na minha frente não, eu ainda estou aqui. Ei! Vim aqui para o Nordeste sozinho, eu, uma mulher e 4 filhos, vim sozinho, não tive medo de vir, e a cada lugar nesta nação tenho viajado sozinho, para o Maranhão, para o Ceará, para o Rio Grande do Sul, para campanhas em Brasília, para qualquer lugar, não preciso mandar um monte de gente, onde for eu estou aqui, porque eu sei em quem tenho crido, eu conheço a comissão, eu sei da coluna de fogo, eu sei que o Senhor dos exércitos está comigo. Preste atenção aqui no que eu estou lhe dizendo aqui, eu não estou com dúvida nesta hora, eu não duvido do que Deus quer fazer. Se é uma hora de avançar, nós vamos avançar. Se alguém vai parecer que as coisas vão continuar, deixe que continue, mas a hora do julgamento de cada um chegará. O problema é se você está alinhado à palavra de Deus, se você fez o que Deus te mandou fazer, Deus cuidará de você, não se preocupe. Esta é a partida de Cádiz Barneia. De Cádiz Barneia para frente, saíram definidos quem entrava e quem não ia entrar. Os anos iam mostrar quem é que ia cair e quem é que ia chegar. Só os anos vão definir o quadro. E cada um começou e continuou sua jornada pelo deserto, fazendo cada um aquilo que achava que podia fazer. Agora, uma coisa é necessária: nós precisamos aprender esta lição, que nós nunca devemos, avançar nas nossas próprias ideias. O profeta aqui na mensagem, Israel em Cádiz Barneia, contou que a revista Seleções publicou que colocaram os passarinhos dentro de uma gaiola, alimentando, e não colocaram palhas para que eles fizessem o cruzamento e fizessem o ninho para a fêmea colocar os ovos e chocar seus filhotes. Ora,
se não tinha onde ela fazer palhas para fazer seu ninho, para chocar ali, ela simplesmente colocou os ovos ali no cantinho da gaiola, produziu seus filhotes, e daqui um pouquinho tiraram os filhotes, e o irmão Branham disse, e por 15 vezes seguidas fizeram isto. Na 15ª chocada dos ovos daquelas fêmea que havia feito isto, pegaram um daqueles filhotes e colocaram numa outra gaiola, e colocaram palha, e colocaram o parceiro, e ela cruzou com o parceiro. Sabe o que ela fez? Ela pegou a palha e foi fazer o seu ninho, porque ela preservava aquilo que estava dentro dela. 15 gerações não mudou o instinto. 15 gerações de filhotes que foram chocados, a 15ª, quando se colocou a palha, algo dentro dela disse assim para ela, volte lá, pegue a palha, enrole, faça seu ninho, bota seu ovo aqui dentro e choque seus filhotes aqui dentro. Então preste atenção que o tempo lá fora, os homens estão mudando as coisas. O irmão Branham disse, meu avô foi ver minha avó num carro de boi, meu pai foi numa carroça, numa charrete, eu fui num Ford, meu filho já vai ver a namorada num carro com 8 cilindros. Ele disse, veja só, mas aquela ave guardou o instinto que ela tinha lá primitivo. E o irmão Branham disse, isto é, o homem está sempre querendo evoluir e buscar alguma coisa a mais. Mas Deus, olha, Deus não evolui, Deus já sabe as coisas desde o princípio e coloca dentro dos seus filhos este princípio de querer que Deus lidere a sua vida. Mas quando você toma o seu livre-arbítrio e faz o seu próprio caminho, pensando que você está numa evolução, você vai se dar mal, porque a ciência está levando o mundo para o fracasso, a civilização é do diabo. Então Deus ordena as coisas desta maneira. Nós não podemos criar o nosso próprio livre-arbítrio. Veja o que o profeta diz aqui, Deus fará da mesma maneira. Se fôssemos como os pássaros e não mudássemos e não seguíssemos com nossa base no livre-arbítrio, simplesmente tomaríamos Deus em sua palavra e isto estaria estabelecido. E isto é tudo, meus irmãos. Deus disse assim e isto é tudo. Nós não precisamos de tentar uma evolução e melhorar as coisas para poder fazer, não. A coisa é esta, o evangelho tem uma base que não pode mudar nunca. Não são maquinarias, não são, ideias humanas que vão substituir o padrão original, não. Jesus chamou homens para pregar o evangelho, homens, não foi só Pedro, foram homens, foram apóstolos. Deus não comissionou apenas o William Branham, Deus comissionou homens para pregar. Deus está precisando de verdadeiros homens do púlpito, que preguem as coisas conforme está estabelecido na palavra, e não haja na base do eu sou sabido e eu posso melhorar o programa, não. O programa de Deus está estabelecido, que tiremos os incrédulos, que tiremos a multidão mista, que tiremos estes 10 espias que vieram para atrapalhar o povo, mas que nós nos firmemos com a palavra de Deus, porque o que está profetizado vai se cumprir. A profecia para nós nesses últimos dias é que haverá um avivamento. O avivamento começará em seu coração, não é no coração de alguém, não, é no seu. Deus está chamando para restaurar sua casa, sua família, sua vida de oração, sua vida de leitura, sua vida de obediência, sua vida de simplicidade, sua vida de humildade, sua vida, seu caráter, o poder de Deus na sua casa. Deus tem uma igreja, esta igreja é você, não são estas paredes aqui com essas cadeiras vazias, não, é você que Deus quer fazer o avivamento explodir a partir da sua casa. E então, quando nos reunirmos, não seremos um grupo de crentes mortos,
mas nos reunimos, um pedaço de fogo, outro pedaço de fogo, um pedaço da coluna de fogo vem com você, outro comigo, outro com o irmão. Quando nos reunimos, nós temos a presença sobrenatural de Deus maciça e nada fica diante de nós. Isto é igreja, o resto é cemitério. Isto era o propósito, e esta é a profecia. O irmão Branham disse: vamos abandonar este livre-arbítrio, vamos largar isto para lá e vamos seguir naquilo que está prometido diante de nós. Não importa se alguém está achando um pouco complicado, precisamos sim, precisamos de uma matança, do púlpito até a casa do zelador. Precisamos sim de um avivamento, precisamos de uma limpeza, precisamos de pastores rendidos, precisamos de velhos hábitos herdados serem abandonados. Uma vez eu fui a uma reunião de pastores, me foi dada a oportunidade de pregar, e eu disse àquele grupo de pastores: eu vim aqui apenas para dizer adeus, eu vim me despedir. Assustaram, disse: o senhor está saindo do nosso meio? Eu disse: não, eu vim dizer adeus aos velhos costumes, aos velhos hábitos. E aí eu contei para eles: Hiroshima e Nagasaki receberam sobre si um bombardeio de uma bomba atômica que destroçou aquela cidade, acabou com tudo. Agora vá, entre na internet e veja o que é Hiroshima e Nagasaki hoje, porque foi destruída e pegaram do nada uma cidade velha e fizeram uma cidade bonita, moderna, funcional, organizada, limpa, tudo funcionando bem. Por quê? Porque foi bombardeada, voltou a nada. Mas olha o Rio de Janeiro, como nunca caiu uma bomba atômica lá embaixo, é favela naqueles morros todos. Olhe Recife, olhe cada cidade. Precisa-se de uma bomba atômica. Se você quer um cristianismo verdadeiro, precisa cair algo que desmanche todas as ideias e todas estas favelas denominacionais, favelas de ideias de homens pobres, paupérrimos, que não sabem se estabelecer na promessa de Deus, porque Deus não faz favela. Deus quer uma igreja poderosíssima na terra. Deus quer um povo vencedor. Deus quer dar a nós a herança das nações. Mas o homem quer construir favelas, tudo desorganizado, tudo fora do lugar, tudo desordenado, tudo de qualquer maneira. Solte uma bomba atômica dentro da sua casa hoje à noite e diz: aqui acabou briga, acabou miséria, acabou feiura, acabou pobreza espiritual. Sabe o que eu quero? Eu quero é Deus, eu quero uma construção nova, eu quero o Espírito Santo, eu quero uma vida nova, uma etapa nova. Ei, eu quero uma vida organizada. Mas enquanto estes velhos pensamentos de favelados estiverem na cabeça do povo, nunca chegaremos a lugar nenhum. Esta é uma hora que tem que se decidir. Então, é uma hora que depende de cada um, não é? A verdade é que o problema eu não quero transferir para ninguém. Eu estou diante de uma chance, eu estou diante de uma oportunidade, eu estou parado aqui com você diante do trono de julgamento hoje à noite. Deus chama a mim e a você para avançarmos para uma posse de que você sabe que se você botar a mão, acabou os seus problemas. Deus está nos chamando, mas Israel está com medo. Israel quer homens, Israel quer dar palpites, Israel não está confiado no sobrenatural, Israel quer tecnologia, quer que homens vá na frente e dar palpites. Não! Qual é o problema? O problema é agora tomar uma decisão. Hoje à noite, você precisa estar disposto a tomar uma decisão.
de servir a Deus de verdade, ou você vai perecer. De mudança, sabe, de render-se a Deus, de se entregar completamente. Chegou a hora de acabar com brincadeiras, a hora é séria. Ou você vai ou você fica, ou você avança e crê, ou Deus jura e diz: você não entra. Deixa eu tomar parágrafo 61 da mensagem Israel em Cádiz Barneia. Penso que sou um santo rolador. Talvez eu seja, isto é certo. Mas se você tomar o nome de um santo rolador, me faz encontrar favor com Cristo e ser... desculpem. Se tomar o nome de um santo rolador me faz encontrar favor com Cristo, então eu sou um desses. Ser condenado pelo mundo, então eu sou um deles. Eu amo ao Senhor Jesus. Você, 62, você tem uma decisão a fazer. Quem? Você. Para aí, deixa eu falar aí, ó. Você, César, você tem uma decisão a fazer. Você está em Cádiz Barneia. Eu estou lendo o que o profeta diz. Seu Cádiz, você vai ficar muito longe, porque você permanece entre dois pensamentos. Eu como esta comida do anjo, ou eu como a comida do Egito? Eu sou cristão, ou eu sou meio cristão, mundano e cristão? O que você gosta mesmo? Você gosta mesmo de Deus? Você gosta mesmo do sobrenatural? Você gosta mesmo da presença de Deus? Ou você gosta mesmo de sociedade? Das coisas mundanas? Hein? De dinheiro, de brincadeiras, de festinhas. O povo gosta muito de festinha de aniversário, de irmãos, do pastor. Hein? O que é que você gosta? A hora da decisão é esta. Será que você gosta dos cultos de oração? Será que você gosta da leitura da Bíblia? Será que você gosta dos dias de jejum? Será que você gosta das madrugadas com Deus? Será que você gosta da humildade, da simplicidade, do temor de Deus? Ou você gosta mesmo do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência? Qual é a decisão hoje à noite? Nós temos que tomar uma decisão. Ou você continua na sua favela, ou você solta uma bomba em cima disso aqui hoje à noite. Vamos reconstruir João Pessoa, Recife, Campina, Brasília, Maceió, Natal, onde estou pastoreando. Vamos reconstruir nossos lares, vamos reconstruir nossas igrejas, vamos reconstruir as coisas. Eu queria só perguntar, eu queria que você respondesse aí na sua casa. Vou fazer a pergunta que o profeta fez: por que a igreja não está em fogo? Por que a igreja não está em fogo? Que resposta você daria? Vamos aí na sua casa, vamos ter a coragem. Por que a igreja não está em fogo? Por quê? Assim, ó. Por que a igreja de João Pessoa não está em fogo? Por que a igreja de Recife não está em fogo? Por que a igreja de Brasília não está em fogo? Por que a igreja de Maceió não está em fogo? Por que a igreja de Natal não está em fogo? Por que a igreja de Campina Grande não está em fogo? Por que a igreja aí de Assunção não está em fogo? De Mamanguape não está em fogo? Do interior do Pernambuco não está em fogo? Por quê? Vou mais uma pergunta.
Porque o lugar não está lotado de gente. Eu estou lendo o que o profeta William Branham perguntou. Estou fazendo essa pergunta para você. Por que o lugar não está superlotado de gente? Por quê? Porque temos bancos vazios nestas igrejas? Porque não há grandes sinais e maravilhas? 3 perguntas. Por que a igreja não está em fogo? Manaus. Por que o lugar não está superlotado? Por que não há grandes sinais e maravilhas? Tem alguém que sabe responder? O profeta respondeu. Não coloque a culpa no pastor. Não acontece milagres e maravilhas, não é por causa do pastor. A igreja não está superlotada, não é por causa do pastor. A igreja não está em fogo, não é por causa do pastor. Aí você pergunta, então é porque o irmão Branham disse, o problema é você. Aí, o pastor tem um programa na internet, o pastor tem um programa na televisão, e você? O que fez? Orar, e você? O pastor tem que jejuar, e você? O pastor tem que consagrar, e você? Por que os sinais não acontecem? Por causa de você. É você que é o problema. Eu estou aqui batendo nisto. A nossa hora é de decisão. Para esta igreja mudar, você tem que mudar. Nós temos que ter uma mudança. Não adianta eu mudar, você precisa mudar. E aí o pastor, o profeta vai continuar dizendo, nós temos uma multidão mista, sabe? De gente que faz desanimar os outros. Eu vou no culto hoje, acho que não vou não. Você desanima o outro. O irmão também não veio, eu não vou. Hoje é dia de culto de oração, eu não sou muito daquilo não. Eu não vou não. Vista, uns puxando para um lado, vamos irmão, pastor, vamos irmão, irmão, eu estou aí de madrugada, não importa se eu chego de viagem, 5 da manhã, vamos, irmão, vamos jejuar pelo menos uma vez por semana. Eu não posso, eu tenho problemas, eu não quero, eu acho difícil, está tudo difícil, é tudo difícil. Mas na hora de cobrar resultado, se cobra. O pastor é o culpado. E o irmão Branham disse, não, a igreja não está em fogo, a igreja não está superlotada, a igreja não tem sinais e maravilhas por causa de você. Precisa um avivamento começar em você. Solte uma bomba atômica em cima deste ego, deste eu. Solte isto em cima de você e recomece hoje à noite. É uns puxando para um lado e outros puxando para o outro. Você tem que chegar a uma hora de decisão, disse William Branham. Se o problema é o pastor, pronto. Se eu sou o problema, então agora chegou a minha vez. E eu não estou me poupando, façam isso. Tomem a decisão de fazer, se você acha que eu sou o problema. Disse o profeta, se o problema é o pastor, demita-o. Demita-o, ele é o problema, ele é o atrapalho. Tira esta praga aí do púlpito. Coloque-no para fora e coloquem uma pessoa, outra pessoa que tome o seu lugar. Se o problema é o diácono, tirem do diácono e coloquem o outro em seu lugar e substitua. O que você vai fazer, irmão? Deus colocou a responsabilidade sobre você. Não venha me contar história de Cádiz Barneia, não. A hora é sua. Josué e Caleb disse, não, Deus pode, eu estou aqui, eu creio na promessa e a vitória é nossa e esta terra é nossa e nós somos eleitos e esta cidade está na nossa mão e Deus nos deu esta promessa e acabou a história. Não tenho nada que temer.
Não estou com medo dos gigantes denominacionais, dos gigantes que se levantam. Não! É isto. Cada um de nós, disse William Branham, temos que dar conta dos nossos próprios pecados e responder no dia de julgamento. Nós estamos em Cádiz Barneia hoje à noite. A palavra diz que nós podemos, que a promessa é nossa. A palavra de Deus diz que podemos ter um avivamento. Podemos ou não podemos? Podemos viver em fogo ou não? Podemos ter sinais e maravilhas ou não? Podemos ter a nossa casa superlotada ou não? Podemos, mas por que não avançamos? A palavra de Deus diz que Ele levantará nos últimos dias todos os sinais e maravilhas, e Ele tem feito. Cada homem permaneça no seu lugar. Porém, o que temos que fazer é nos reunirmos e começarmos o avivamento. Disse o profeta William Branham que aqueles teólogos viajaram para o país de Gales, vindo dos Estados Unidos, procurando o avivamento galês. Chegaram e disseram onde está acontecendo o avivamento, e subiram rua e desceram rua procurando o avivamento. Encontraram um pequeno guarda rodando o seu cacetete e assoviando um hino, e ele disse: Senhor, sabe nos dizer aonde está acontecendo o avivamento de Gales? Ele disse: sim, senhor. Disse: onde? Ele disse: aqui está ele, eu sou o avivamento. Que este avivamento seja você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Deixa Deus incendiar o mundo através de você. Isso era o que Paulo tinha, grupos de pessoas desta natureza, que ele ganhava um e aquele ganhava 20. Quantas almas tem você ganhado com o teu testemunho? Parece que nós estamos com medo. Parece que estamos pensando que temos uma grande coisa diante de nós, que são os nossos adversários, e que nós não podemos conseguir. Nós podemos sim, nós podemos sim. Eu estou mais do que animado, mais do que convicto. Eu estou certo disto. Se cada crente aqui hoje à noite tomar a decisão, tomar uma decisão, peça aí, tenha coragem aí, de soltar uma bomba atômica. Você sabe onde você está errado? Você sabe onde você está errado? Você sabe as coisas que não agradam a Deus? Por que você não solta uma bomba atômica em cima disto agora? Ponha fim nisto hoje à noite. Tome a decisão de começar uma nova etapa na sua vida. Aceite Jesus como teu Salvador. O mundo vai te levar para o inferno, Jesus te leva para o céu. Aceite Jesus como teu absoluto hoje à noite. Ele está aqui para te ajudar. Ele quer mudar sua história. Ele quer te levar a esta terra de promessa. Vamos, meu irmão, está na hora. Aceite esta decisão hoje à noite. Está nas tuas mãos. Você será o quê? Um atrapalho ou uma bênção? Gostaria de chamá-lo para se colocar de pé, e nós vamos orar, porque eu já estourei o horário e eu estou encerrando esta meditação. Se isto não te ajudou, eu não sei mais o que vai te ajudar. A decisão não é para amanhã, é hoje. Cádiz Barneia, aqui, nesse púlpito, nesse lugar de julgamento. Você, não é eu pregando aqui para uma igreja, não, para você. A igreja é você que decide, é você que vai mudar a história. Sou eu. Vamos nos colocar em pé, ou talvez você queira levantar sua mão e fechar seus olhos e dizer: eu tenho arrazoado, eu tenho planejado, eu tenho questionado,
eu tenho agido da minha cabeça, eu sei que as coisas não funcionam, eu estou me rendendo a Ti, eu tomo uma decisão. Será que tem em casa alguém que levantaria a sua mão junto com a minha e diria: Senhor, eu estou me entregando, eu estou me rendendo, eu creio na Tua palavra, eu quero uma vida correta? Será que Deus olha algum coração sincero hoje à noite? Será que tem alguém tomando uma decisão por Cristo, pela palavra, nesta hora? Chega de brincadeiras. Será que existe alguma mão que quer uma vida diferente? Algum coração que diz: Senhor, esta mensagem veio para o meu coração, eu preciso de uma mudança, eu não quero ser esta favela dentro da igreja, eu quero ser esta noiva gloriosa, eu quero ser este elemento preparado para ser usado a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu estar pronto para ser usado por Ti. Mulheres, não pensem que vocês também não estão sendo chamadas. Jovens, chega de brincadeira, de mundanismo, de vaidades, de vergonha. Está na hora de decidir-se por Cristo. Diáconos, líderes, músicos, esta igreja está precisando de um recomeço. Eu estou soltando esta bomba aqui dentro hoje. Não queremos abrir a porta de uma favela, queremos ser o templo, o lugar da habitação de Deus, o lugar das maravilhas. Senhor Deus e Pai Celestial, eu tenho falado a Tua palavra e tenho mostrado a cada um que chegou a hora, Senhor, de deixar as coisas erradas para trás. E se o Senhor visita os lares nesta noite e vê, encontra algum coração e alguma mão levantada de alguém que é honesto, que não quer ser deixado para trás, que não quer caminhar como tolo esta jornada para morrer no deserto e não gozar das Tuas promessas. Se o Senhor encontra alguém que realmente quer mudar de vida, sair desta condição e ser este instrumento e entender que as coisas não têm funcionado, não é por causa do pastor. Senhor Jesus de Nazaré, seja misericordioso comigo também e com cada um. Eu quero viver mais perto do Senhor. Quero caminhar, quero fazer e quero cumprir o meu chamado e a minha vocação. Eu oro que o Senhor envie o Teu Espírito, que o sangue de Jesus esteja sobre a vida de cada crente, que o sangue de Jesus aniquile o pecado e o desejo de pecar de cada coração e desarraigue da vida das pessoas todos estes demônios de incredulidade e faça com que o povo tome a Tua palavra, creia e viva por ela. Deus amado, olha os lares e comece as maravilhas e os sinais miraculosos de Jesus, o Teu Filho, curando os enfermos hoje à noite, dando liberdade aos cativos, soltando da prisão os que estão presos, trazendo um renovo na alma. O Espírito Santo, o Consolador, o guia, o advogado, a promessa do Senhor para o crente. Deus, dê a este crente nesta hora esta experiência sobrenatural. Experiência sobrenatural é o que nós estamos pedindo aqui, Senhor. Não queremos ser os mesmos, mas estamos em busca de sairmos melhores,
Não estamos assistindo e mais um culto prorrogando e jogando para frente. Nós decidimos hoje à noite que queremos outra vida, outra igreja em cada cidade. Nós te pedimos, seja misericordioso, acabe com as desavenças, com os problemas, com as sujeiras e faça os sinais e maravilhas tomar lugar no meio do teu povo. Prepara-nos para este grande momento, para que cada crente experimente este avivamento na sua vida e na sua casa. Eu os entrego e eu peço em nome de nosso Senhor Jesus, nos dê uma boa noite, um bom descanso. Em teu nome nos entregamos a ti, Senhor. Amém e amém. Irmão, irmã, foi um grande prazer passar este dia praticamente junto com muitos filhos de Deus, 4h30 numa live de manhã e agora mais este período à noite aqui, pregando, porque eu sei que esta mensagem irá para muitos corações que vão reconhecer seu momento e sua condição e saber que Deus está chamando você para uma grande bênção na sua vida. Espero você amanhã às 9h da manhã na nossa live. Convido você que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva agora. Se você ainda não deu o seu like aí, que você foi abençoado, ajudado, você que acha que esta mensagem é para você, dê o seu like aí e nos ajude a levar esta mensagem à frente. Deus te abençoe, meu abraço, um grande shalom a todos vocês. Deus vos guarde, no nome do Senhor Jesus.